Olá, sou Félix, consultor Sigma, e vamos continuar com o curso de formação de planejadores, aula manutenção preventiva. Manutenção preventiva, conforme NBR 5462, é a manutenção efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com o critério pré-estabelecido. Reduz a probabilidade de quebra e, consequentemente, a degradação do equipamento. Consiste na aplicação de um programa regular de inspeção, ajustes, limpeza e lubrificação para manter o equipamento na melhor condição possível. Vem do conceito de prever, então, o planejador de manutenção tem como ferramenta principal a preventiva, onde o objetivo é que todos os equipamentos da empresa estejam cobertos com esta manutenção. Se eu tenho 100 equipamentos, o ideal é que esses 100 equipamentos tenham preventiva, ou pelo menos, após análise, que os mais importantes ou mais criteriosos tenham esta manutenção também. Preventiva e seu lado negativo. Mesmo sendo uma ferramenta a favor, ela tem o seu lado negativo? Bem, vamos ver. A princípio, as manutenções e a preventiva também pode ter o lado negativo, pois se tivermos uma manutenção errada, vamos tirar a condição original da máquina. Esta manutenção preventiva pode ser ruim quando existe falhas humanas na montagem ou desmontagem dos conjuntos, falha nos componentes sobressalentes ou peças não originais, peças montadas erradas, condição em sistema de óleo do equipamento. O óleo original é um 2050 e a gente coloca um óleo alternativo. Isso pode comprometer todo o sistema. Falha ocasionada durante o start da máquina, comissionamento ou partida. Isso ocasiona em vários tipos de perdas. Em muitos casos ocorre troca do equipamento ou até de peças desnecessárias. Vamos imaginar então o comissionamento de um compressor original de fábrica. Se esse start desta máquina não for feito corretamente, consequentemente ela não vai ter o rendimento esperado. E nas próximas manutenções pode comprometer peças do conjunto, por exemplo. Ou então nós temos máquinas funcionando 100%, mas o manutencista, para não perder o seu cronograma, o seu planejamento, ele decide intervir naquela manutenção. E a máquina fica pior do que estava original. Então esse é o lado negativo da preventiva. Então temos que ver quais itens são importantes para que tenhamos um bom planejamento. Planejamento dos serviços preventivos. Aplica-se essa manutenção dentro dos critérios prescritos pelo fabricante. Novamente, todo equipamento tem a placa do fabricante e o manual de manutenção. São itens muito importantes e utilizados para manter a integridade da máquina e sua originalidade. Necessário também consultar a ordem de serviço antiga, os indicadores das máquinas, para ver o plano de manutenção correta ou no seu período correto. Chamar um mecânico especialista para esse serviço ou que conheça muito bem a máquina e que passe confiança à sua equipe. Então, o fabricante é sempre nosso parceiro nessa manutenção preventiva. Inclusive para melhorias, upgrades e retrofits, sempre consultar o fabricante da máquina.
E o que devemos usar para elaborar um roteiro de manutenção? O histórico de intervenções anteriores, por exemplo, o histórico de corretiva, o histórico de manutenções gerais. Esses históricos vão vir com alguns sinais do que é preciso ser feito a mais do que os itens de manual de máquina. Manual do equipamento, que tem um maior know-how, de módulos de análise de falha, por exemplo. E o operador da máquina, que tem o conhecimento diário da rotina e suas falhas intermitentes. No slide a seguir, temos um comparativo de manutenção normal ou manutenção modelo. Aplicação das práticas de manutenção em um cenário de empresa. Este cliente nosso tem aproximadamente 45 corretivas, sendo que o esperado seria por volta de 5. Lembramos que a corretiva ou a quebra da máquina é sempre tendendo a zero. Uma boa manutenção ou excelência da manutenção normalmente tem números muito pequenos de corretiva ou de quebra em seus equipamentos. A manutenção preventiva, neste cenário, tem 33 ocorrências, sendo que o modelo seria em 31. Está bem aproximado do esperado. Lembramos que o ideal é que seja 100% PM, ou 100% das manutenções preventivas daquela unidade. Eu tenho 100 máquinas, o ideal é que eu tenha 100 preventivas. Por enquanto, na preditiva, nós temos nesta empresa, cenário, 10 preditivas, sendo que o esperado seria por volta de 50 máquinas. Bem, este item preditiva já fica como melhorias futuras, que requer um investimento, como veremos nos slides a seguir. O planejamento é estruturado para ser executado em procedimentos periódicos ou em disparos. Então, a preventiva ela pode ser feita semanal, mensal, bimestral, anual. As semanais são inspeções que visam a constatação operacional ou inspeção de lubrificação, por exemplo, de algum acionamento da máquina. Tipos de manutenções também, como checklist de lubrificação. As mensais seriam inspeções amplas a toda a parte da máquina, cobrindo todos os itens da máquina, elétrico, mecânico, hidráulico, pneumático, a fim de detectar mais itens que não foram vistos nas manutenções anteriores. E pode ajudar também nos checklists de lubrificação, manutenção preventiva e preditiva, por exemplo. Exige uma parada parcial da máquina ou da unidade. Manutenções por disparos. Ela pode ser feita por hora de operação da máquina, quando são máquinas que trabalham 24 horas por dia, por exemplo, um gerador de energia. Pode ser também utilizada em empilhadeiras, tratores ou na aeroespacial, utilizando horas de trabalho como controle da manutenção preventiva. A quilometragem é utilizada bastante na parte de transporte e frotas de veículos terrestres, onde a cada 15 mil quilômetros, por exemplo, é disparada a manutenção de filtros de óleo, trocas de óleo e ajuste de correias. Manutenção preventiva por ciclo de operação. Este pode ser aplicado
em equipamentos industriais que operam por ciclo de trabalho, ou bateladas também. Cilindros hidráulicos, máquinas de forjaria, máquinas tipo martelo, bateladas de alimentos, bateladas de massas ou ciclos de operação. Causas de quebra ou falha. Efeito quebra-causa. São os itens encontrados quando fazemos as manutenções preventivas. As causas prováveis podem ter sido vazamentos, resíduos contaminantes, temperaturas, vibrações ou sobrecarga.